Bem, boa noite a todos. Aqui nós vamos começar uma aula sobre os benefícios das atividades físicas ao corpo humano, tá bom? Que são vários, tá? Toda atividade física é bem-vinda, tá bom? E então vamos começar, tá certo? Aqui, pessoal, tá... Quando eu era professor do José Nogueira de Aguiar e também do Petrônio Portela. Eu ainda sou professor do Petrônio, tá bom? Ah, tem a canetinha aqui, ó. Apontador a laser. Ah, fica melhor, legal. Vamos lá. Bem, pessoal, desde muito tempo o ser humano utiliza das atividades físicas para poder fazer uso do seu cotidiano. Antigamente, as pessoas, principalmente os homens, eles eram mais, como eu posso falar? Eles eram mais ativos fisicamente. Por quê? Porque antigamente você não tinha o seu McDonald's para você ir no seu lindo carro, no drive-thru, onde você para e vem aquela porção de carboidrato junto com proteína e aquela gordura que todo mundo gosta. Ali, sem você fazer esforço, só até para passar até para pagar é fato. Antigamente você não tinha serviços de delivery do iFood, né? Para poder deixar sua comidinha em casa. Como é que era feito? O ser humano, ele tinha que caçar, ele tinha que cultivar. Claro, eu sei que muitos ainda hoje trabalham na roça, é claro. Mas mesmo assim ele já tem um grande, pode dizer assim, ele já tem acesso a algumas regalias do nosso século, né? Eles têm criação, tudo bem. Mas quando eles quiserem comer uma carnezinha melhor, eles vão lá no açougue e compram. Uma calabresa, uma toscana, arroz. Eles não vão comer somente o que eles produzem. Eles precisam comprar alguns produtos industrializados. Claro que também sei de várias pessoas que passam fome no nosso país. Infelizmente é uma realidade, mas não vou abranger muito esse mérito, porque senão a gente sai muito do foco, né? E a gente quer manter um foco bom para ser a aula ser o mais simples possível. Hoje em dia nós temos carros, nós temos motos, nós temos bicicletas, nós temos motonetas, etc., caminhões, que nos levam para os locais, né? Antigamente as pessoas tinham apenas os 2 pés e ia, né? Por exemplo, as grandes pirâmides, que é uma incógnita até hoje. Como é que foi que seres humanos primitivos, com a sociedade primitiva, conseguiu construir um monumento que perdura até hoje, sem guindaste, sem retroescavadeira, sem caminhão, sem trator, sem serra para quebrar, para cortar, tudo manualmente. Como é que os seres humanos fizeram isso? Fizeram com o peso das suas mãos e dos seus corpos trabalhando em conjunto. Então eles se utilizavam das atividades físicas, tanto socialmente, nas suas construções, na sua alimentação, tá certo? Então o ser humano era obrigado a fazer, mesmo que ele não quisesse, ele era obrigado a fazer, tá certo? Ele não tinha ele não ia na cozinha dele e ligar o fogo, o isqueirinho, pronto. Ele tinha que pegar a madeira, ele tinha que fazer o fogo com os palitozinhos lá, e só depois do fogo aceso que ele ia começar a cozinhar, tá certo? Então eram momentos que os seres humanos precisavam de algumas atividades físicas para poder sobreviver, principalmente os primitivos, os que caçavam para poder comer proteína, né?
E lembrando que a sociedade, antigamente o povo humano era nômade. O que isso significa dizer? Eles viviam em uma certa região, consumiam os bens naturais daquela região por algum tempo e depois se mudavam. Porque eles não estabeleciam, porque eles não tinham controle da sua alimentação. Quando os bens naturais daquele local acabam, eles iam para outro lugar. Mas aí, com o advento da agropecuária, quando eles começaram a produzir seu próprio alimento, as sociedades foram formadas e em torno dela foram criadas as grandes cidades, as primeiras megalópolis, a Mesopotâmia, Roma, Egito, né? Entre outras cidades. Enfim, é só um contexto histórico, tá? Em nenhum momento da história da humanidade, a atividade relacionada esteve tão relacionada à saúde. Veja, antigamente as pessoas eram obrigadas a fazer para poder o quê? Para poder sobreviver. Hoje em dia as pessoas não são obrigadas a fazer atividades físicas. E isso nos torna sedentários. E isso nos torna adeptos a doenças que são causadas pelo sedentarismo. Então hoje a atividade física está mais relacionada com a saúde, com a área da saúde, do que propriamente dito com a sobrevivência. Claro, entrando em outro mérito, existem os atletas, jogadores de futebol, jogadores de voleibol, jogadores de, de futebol americano, atletismo, os atletas que precisam disso para viver, é a fonte de renda deles. Inclusive, muitos esportes ainda geram muito dinheiro, principalmente o futebol, que é o esporte mais popular do planeta. Bem, o exercício físico. O exercício físico é uma atividade repetitiva, planejada e estruturada, que tem como objetivo a manutenção e melhoria de um ou mais componentes da aptidão física. Embora relacionado à atividade física, o exercício físico não deve ser entendido como sinônimo. Então, atividade física é uma coisa, exercício físico é outra completamente diferente. O exercício físico é planejado. Por exemplo, você chegou no seu primeiro diazinho lá na academia. Você vai chegar e você vai fazer os aparelhos aleatoriamente? Você não vai. Lá vai ter um instrutor, um professor de educação física, que antes de você entrar na academia, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica de você. Ele vai ver seu peso, sua altura, seu índice de massa corporal, percentual de gordura, tá certo? Ele vai ver isso todo de você. Ao final, ele vai pegar e ele vai planejar todo o teu exercício físico dentro da academia. Quantas horas, quantos minutos tu vai fazer de exercícios aeróbicos, esteira, jump, dança, bicicleta. Quantos exercícios você vai fazer na área de musculação? Quais serão os grupos musculares que você vai ter que focar? Então tudo é planejado, estruturado para ter um objetivo final. Atividade física é diferente. A atividade física pode ser subentendida como qualquer exercício feito sem ter um planejamento específico. Pronto, você está bique, você e seu colega. Ei, bora tocar uma bola, e você fica tocando para um lado para o outro com o seu colega e pensar que não, teu colega joga lá no quintal da vizinha. Isso é uma pequena atividade física que não foi planejada, só foi ali no momento e tchau, deu certo. Aptidão física é a capacidade de realizar atividades físicas e pode ser dividida em duas categorias: a aptidão relacionada à performance e a relacionada à saúde. Veja, você acha que você está apto a realizar uma atividade física? Será? Por exemplo, no momento dessa quarentena, eu comecei a me alimentar muito mal, então não estou apto fisicamente para, por exemplo, ter uma partida de futebol de 45 minutos, passar um tempo de futebol jogando. Eu não me considero bem apto a praticar atividade física. Por exemplo, eu vou usar em referência ao meu time de futebol, que é o Flamengo. E no ano de 2009, o Flamengo ele contratou de novo um jogador chamado Petkovic,
que é Sérvio. Todo mundo deve conhecer ou já ouviu falar dele, Petkovic. Petkovic já era um jogador já de uma idade bem avançada. Se eu não me engano, em 2009 ele tinha por volta de seus 32, 34 anos. Inclusive era uma incógnita. Quando ele chegou no Flamengo novamente, ele começou a treinar, fazer toda a atividade física e ele ficou apto a jogar apenas 45 minutos de um jogo, ou seja, ele só estava apto para jogar um tempo. Se ele entrasse no segundo tempo, o rendimento físico dele ia cair bruscamente. Quer dizer, ele ia estar no jogo, mas ele seria um a menos no jogo. Ele não iria poder ter um auxílio, uma participação. Entende? Até os jogadores de alta performance precisam da aptidão física para poder fazer o exercício físico com perfeição máxima, o seu desempenho máximo. Então tudo isso é planejado pelos fisiologistas, tá certo? Pelos fisioterapeutas, tá bom? Até onde o músculo aguenta. Aqui nós vamos estudar também a famosa cãibra, que é um excesso de excesso de ácido láctico ou lactato. Sempre existe essa diferença. Tá bom? E os exercícios físicos, eles nos auxiliam muito no nosso bem-estar, na nossa educação, na nossa recreação e na nossa saúde. Nossa saúde, principalmente, todo exercício físico aumenta a nossa saúde. O exercício físico também tem um auxílio psicológico. Por exemplo, pessoas idosas, ao entrar em exercícios físicos, elas começam a melhorar, os sintomas de depressão, por exemplo, começam a baixar, principalmente em onde tem exercícios físicos referente mais a idosos. Por exemplo, tem a capoeira terapia, temos a hidroginástica, que é bem, mas muito direcionada a idosos, porque tem uma baixa tensão nas articulações, onde os idosos sofrem muito, tá certo? Então auxilia muito a nossa vida, tá? Saúde, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, todo mundo já deve estar sabendo quem é a OMS hoje, por causa da Covid-19, que declarou o estado de pandemia mundial por causa do surto do vírus. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, para você estar bem, você não tem que estar com saúde somente físico, mentalmente e socialmente. Então é tudo um conjunto. Bem, nós vamos falar um pouco de sedentarismo. Sedentarismo, pessoal, é uma pessoa ou é uma condição que as pessoas se encontram que elas simplesmente não praticam atividade física. Por exemplo, nós temos o caso aí do Homer Simpson. Ele é uma pessoa altamente sedentária, ele se alimenta mal, ele utiliza de bebida alcoólica demasiadamente, para não dizer outra palavra. Ele tem óbvia e visual aumento de gordura abdominal, tá certo? Ele ronca, ele baba. O ronco também pode ser uma disfagia por conta do sedentarismo, tá certo? Então é uma pessoa que tem um comprometimento da sua própria saúde, tá bom? E é um dos problemas um dos maiores problemas de saúde pública. Veja, será que você é sedentário? Você pratica atividade física? Com que frequência? Você pratica exercício físico? Com que frequência? Uma vez na semana? 3 vezes na semana? Não pratica? Você sente dificuldade em subir uma escada? Quando você sobe uma escada de 3 andares, você fica ofegante? Está mostrando para você que você é sedentário. Você não está apto fisicamente para subir uma escada sequer. Tá certo? Então a importância das atividades físicas, tá bom? Bem, o processo de sedentarismo da espécie humana, ela vem ao longo dos tempos. Você tem que ver que existem fatores históricos. Bem, como eu disse, antigamente o ser humano precisava de atividade física para sobreviver. Aí veio a Revolução Industrial, a primeira e a segunda, e a primeira e a segunda Guerra Mundial. As revoluções e as guerras trouxeram inovações tecnológicas para nós. Muitas inovações tecnológicas. Por exemplo, numa indústria, antigamente precisava de N trabalhadores para poder produzir um bem final. Hoje em dia as máquinas nos substituem.
Então, e o trabalho humano passou a ser menos rigoroso, mais sedentário, tá certo? Aumento da tecnologia, hoje você tem TV com controle remoto. Eu ainda sou do tempo que na minha casa, lá por meados de 1996, a televisãozinha que tinha lá em casa era uma Panasonic, que você tinha, deixa eu ver se eu acho aqui, ela era muito legal, cara, deixa eu ver aqui, opa, aqui. Ela era muito legal, uma TV Panasonic preto e branco. Olha só, preto e branco. TV que tinha na minha casa por volta de 94, 96. Deixa eu ver bem que mais se eu ainda tenho. Se ainda tem. Não era essas aqui não. Eu me lembro que era a TV Panasonic preto e branco, que você apertava. Olha só a diferença. Olha, antigamente, para você sintonizar um canal, você tinha que levantar da sua linda poltrona e ir lá mexer tudo. Hoje em dia nós temos as Smart TV, né? Olha só a diferença, tem controles. Qualquer dia nós vamos mudar o canal, é com a mente mesmo. Não vai ter não, né? Não necessariamente essa. TV Panasonic, deixa eu ver se eu acho aqui uma antiga. Não vou achar não. Não é nenhuma dessas. É uma pena, eu queria mostrar como ela era engraçadinha. Não sei o que foi feita daquela TV. A raridade. Não era essa aqui não. Mas enfim, deixa quieto, isso aqui não é o conteúdo da nossa aula não. Enfim, houve aumento de tecnologia. Revolução Industrial, Fordismo, criação de carro à torta e a rodo. As pessoas começaram a comprar seus carros. Apareceram várias marcas de carro, tá certo? Apareceu hoje a pessoa pode não ter seu carro próprio, mas na sua casa tem uma moto, tem uma bicicleta, tem um meio de transporte, entende? Então, houve um aumento das tecnologias, os alimentos passaram a ser mais duráveis, então você pôde comprar mais, certo? Atualmente nós somos capazes de ficar meses sem fazer um esforço físico, tá certo? Aqui não seja necessário, trabalhando, cozinhando, estudar, lembrando que são atividades físicas básicas essas, tá certo? Bem, qual é o problema do sedentarismo? Olha só, Homer Simpson de novo, olha só o controle aqui, bebida, barrigão de cueca na poltrona. Tá em que? Deixa eu ver aqui. Tá em espanhol, mas tudo bem. Ó, acidente cardiovascular. Pessoa sedentária tem 270% de ter um acidente cardiovascular. 160% de ter diabetes, que é uma doença que ela atinge o pâncreas, fica aqui no abdômen. Ó, cadê a canetinha? Cara, tá tão bom. Marca texto, velho. Olha que legal, não sabia nem que podia fazer isso. O pâncreas fica mais ou menos aqui onde eu tô. Deixa eu mudar a cor do marca-texto. Botar para vermelho, pronto. O pâncreas, ó, pessoal, fica aqui no abdômen. É uma glândula exócrina que ela produz a insulina e o glucagon, que serve para manter a quantidade de açúcar nas suas células ou no seu sangue também. E quando a pessoa tem diabetes, existe uma disfunção dessa glândula. Então você passa a ter muito sangue da corrente sanguínea ou o inverso, dependendo se é mellitus tipo 1 ou tipo 2. Cardiopatia isquêmica 100%, AVCI na cabeça, um infarto no coração, tá certo? Osteoporose e fratura, pessoal. Osteoporose é uma doença que fraqueja os ossos, deixando eles porosos, tá certo? Câncer do colo. Que colo é esse, pessoal? Colo é no intestino grosso, é aqui, ó, próximo ao reto, tá bom? Intestino grosso aqui. Câncer no colo, dá muito no colo sigmoide, câncer de colo. Hipertensão arterial. Geralmente a pessoa é 12 por 8, tá
tá péssimo aqui, tá bom? Geralmente a pessoa é 12/8, é 120/80 milímetros de mercúrio a sua pressão. Quando a pessoa tem hipertensão arterial, a pressão sanguínea sobe muito demasiadamente por causa de problemas do coração, obstrução das artérias, câncer de mama nas mulheres, mas também dá em homem, tá bom? Câncer de mama, até porque o homem também tem mama, só que menos desenvolvida, tá bom? O recomendável, pessoal, é você realizar ao mínimo 30 minutos de atividade diária, uma caminhada, meia horinha do seu tempo, não vai matar você. Só aqui em casa eu tô querendo começar, mas é porque muita coisa para fazer ao mesmo tempo é complicado, mas eu vou voltar a fazer minhas atividades. Bem, aqui está no trabalho, está no alto a quadra do trabalho, dá um passeio durante o descanso. Essa parte do trabalho é complicado porque nem sempre a gente tem essa flexibilidade de fazer isso aqui, tá bom? Então não vou me abranger muito no trabalho. Bem, o sedentarismo é definido como uma prática de atividades físicas leves que não necessitam muito esforço, inferior a 150 minutos por semana. 150 minutos por semana, é só você pegar 150 e dividir por 7, dá mais ou menos o que? 2, 7, 14, dá 21,2 minutos por semana, menos de 30 minutos. Lembrando que atividades físicas leves que não te tiram do sedentarismo, andar lentamente, sentar-se e escrever, cozinhar, lavar a louça, são atividades físicas que não te tiram do sedentarismo, porque são leves. Bom? Bem, isso aqui, pessoal, é um mapa do sedentarismo no Brasil. Olha só, 60% dos brasileiros são sedentários. 90% abandonam antes dos 34 anos. 45% tornam-se sedentários dos 16 aos 24. Tá bom? Vejam que muitas pessoas que abandonam a atividade física, abandonam logo depois que sai da escola, começa a trabalhar. É sabido por todos que todo mundo tem a sua... Todo mundo tem o seu como é que eu posso dizer, as suas responsabilidades. Ter tempo para malhar é meio que desumano eu pedir para algumas pessoas, mas é para a sua saúde, para o seu bem, porque quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai deixar em hospitais, mais dinheiro você vai deixar para os médicos, para os enfermeiros, etc. Mais você vai sobrecarregar o SUS. Então, fazer atividade física é necessário, é bom. E todo mundo gosta, e pode ser qualquer um, futebol, vôlei. Isso aqui são os esportes que as pessoas declaram mais praticar, tá bom? Futsal, que é um gráficozinho da região. E entre as mulheres, 50% não praticam, mas é feminino. Quanto 41% dos homens não praticam atividades físicas. 45% dos brasileiros não praticam esporte ou atividade física. Então é uma porcentagem muito grande, tá certo? Fonte ali do IGP. Bem, problemas da vida sedentária. Primeiro, obesidade. A obesidade é um problema bastante grave porque ela pode gerar sérios fatores psicológicos e fisiológicos também, tá certo? Por exemplo, a obesidade pode levar uma mulher ou um homem a ter baixa estima, tá bom? Se achar feio, depressão, tá bom? Perda de massa muscular. Observe, quando a pessoa é mais obesa, menos peso ou menos massa muscular ela vai ter. Entendem? Quando a pessoa é mais obesa, menos massa muscular ela vai ter. Então, perda de massa muscular. Dores nas articulações por conta do peso, por conta de algumas doenças osteomusculares que são causadas. Má postura, cansaço, que é a falta de aptidão física. Estresse. Pessoal, o estresse é quando a pessoa fica enfurecida por alguma coisa muito facilmente. O estresse muitas vezes é causado por radicais livres na corrente sanguínea, tá bom? E a baixa resistência. Aqui, pessoal, nós temos o nosso querido coração,
tá bom? E aqui, pessoal, é uma imagem mostrando uma artéria saudável, de uma pessoa relativamente saudável. Quando a pessoa está com obesidade, existe a formação disso aqui, ó. Essas placas de gordura aqui, vocês estão vendo? Quanto mais o aumento da placa de gordura, mais difícil o sangue vai passar nas artérias e nas veias, tá vendo? Então, quanto mais fino isso aqui for, mais o coração vai ter que trabalhar, mais ele vai aumentar de tamanho por causa da hipertrofia, hipertrofia do miocárdio. E pode causar uma coisa aqui, ó, só. E ele pode causar uma coisinha chamada, vamos tirar aqui da TV, né? Ele pode causar uma coisinha chamada de cardiomegalia. RX, raio-x, eu gosto de raio-x. Olha só, pessoal. Esse aqui é o coração de uma pessoa normal, uma pessoa com cardiomegalia. Deixa eu ver se abre aqui. Tá aqui. Não, mas lá tá melhor. Esse aqui é o coração de uma pessoa com cardiomegalia. Olha só o tamanho desse coração, pessoal. Olha só o tanto de esforço que esse cara tem. Tá certo? Deixa eu ver bem aqui. Na arteriosclerose. Não, raio-x normal. Tem arteriosclerose ali. O raio-x normal de uma pessoa. Olha a diferença do coração. Olha o tamanhozinho. Tá certo? Olha só a diferença. O coração é para ser do tamanho do seu punho fechado. Você vê que a diferença ali é bem gritante. Aqui, pessoal, nós temos um problema. Qual é o problema? Se chama aneurisma, tá certo? Isso aqui são imagens de tomografia e um corte histopatológico depois que o paciente morreu, mostrando. Isso aqui, pessoal, é para ser a artéria aorta, pode ser qualquer outro vaso, mas acredito que seja a artéria aorta. E isso aqui, pessoal, ó, é uma placa de gordura que se criou diminuindo o lumen do vaso, que é essa região aqui do vaso. Quanto mais esse lumen é diminuindo, mais o coração tem que fazer movimento, mais o coração tem que bater mais forte, aumentar o tamanho dele para poder injetar sangue no corpo. Tá certo? Aqui é uma placa de arteroma, ó, tá vendo? Obstruindo a artéria pulmonar, ó. Olha só, a artéria pulmonar, ela vai irrigar os pulmões aqui, tá certo? Aqui é o arco aórtico, bem em cima do pulmão, a aorta, vem a cava superior, tá bom? E aqui um aneurisma de aorta abdominal. Aqui nós temos os dois rins. E olha só, por conta de acúmulo de gordura. Ó, pessoal, isso aqui é gordura mesentérica. Isso aqui é gordura abdominal natural da pessoa. Isso aqui é gordura entre os órgãos, causada também pela obesidade, tá bom? Olha só essa coluna. Isso aqui é uma vértebra totalmente, ó, aqui, ó, toda degenerada. Que é problema também causado por gordura, tá bom? E olha só o aneurismazão. O que é um aneurisma? Ele aumenta o volume da aorta, tá certo? A aorta, que é a artéria principal do nosso corpo, ela tende a aumentar para poder jogar sangue. Olha só aqui a aorta, o tamanhozinho dela para ser. Olha o tamanho dessa. Olha a diferença. São doenças causadas por obesidade. Aqui nós temos outro exemplo de aneurisma. Olha só isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma pessoa normal. Isso aqui é um comparativo para você ter uma ideia. Isso aqui é uma pessoa normal, né? Olha só o aneurisma dessa pessoa, a diferença da aorta, reconstrução em 3D. Aqui nós temos mais casos de aneurisma. Isso aqui é uma pessoa normal. Aqui outro caso de aneurisma. E também pode dar, olha só, lá no início, lá no home eu disse que pode dar acidente cardiovascular ou acidente cardiopatia isquêmica. Olha só, esse aqui, pessoal, é o famoso AVCI isquêmico, tá bom? O que é o AVCI isquêmico? Nada mais é que uma placa de gordura, olha aqui, ó, do vaso sanguíneo, se solta e ele vai parar em algum cantinho das arteríolas do cérebro, impedindo assim o fluxo de sangue naquela região. Olha só, por causa da gordura, porque a pessoa é sedentária, não se tratou ao longo dos anos e, por consequência,
pode ter um AVC isquêmico. Olha só, essa parte aqui de penumbra, tá vendo? Essa área mais escura aqui, deixa eu botar aqui o marca-texto, pronto, vou marcar. Eita, mas tá muito ruim, deixa eu pegar uma cor mais viva, vou botar aqui um vermelho. Pronto, essa área aqui de penumbra, pessoal, tá vendo, ó? Ó, pila, aqui, tudinho isso aqui, ó. Essa área toda aqui, pessoal, foi afetada. Por quê? Porque uma plaquinha de gordura saiu da artéria da pessoa e foi parar lá na cabeça. Então, todo esse lado aqui, pessoal, vai ser afetado. E o que acontece? A pessoa pode perder totalmente os movimentos do lado posterior, que no caso aqui é do lado direito e aqui é do lado esquerdo. Na tomografia aqui é lado direito, aqui é lado esquerdo, tá? Então, o lado esquerdo da pessoa vai ser totalmente debilitado, vai perder os movimentos, os músculos da face vão cair, se ela tiver consciência. Em alguns casos pode piorar e a pessoa pode perder a consciência, pode ficar inconsciente, pode não reconhecer as outras pessoas. Em muitos casos mais graves, ele pode ser até entubado, tá certo? Então, essa área aqui de AVC isquêmico é causado sim por uma placa de arteroma que sai do vaso, vai parar na cabeça, que muitas vezes é causado pelo sedentarismo, obesidade, tá bom? Tá certo? Aqui, ó, do outro lado também, ó, essa região aqui, ó, essa região de penumbra, desse lado aqui, ó, todo debilitado, também do lado esquerdo, mas não dá só no lado esquerdo não, dá lado esquerdo e dá do lado direito. Esse lado aqui do crânio tá normal, nesse aqui também, tá bom? São duas tomografias, certo? Esse AVC hemorrágico eu não vou falar porque não tem muita relação com obesidade, que uma pessoa normal também pode causar um aneurisma na cabeça, então não vou falar sobre isso. Doença nas articulações, pessoal, isso aqui é uma radiografia de coluna, isso aqui é uma espondilolitese. Espondilolitese é quando uma vértebra vai para frente e a outra fica atrás e atinge a medula, tá vendo? Mulher de 55 anos, degenerativa na fase articular, desculpe, é espondilolitíase, não é não, tá certo, espondilolitese, tá certo? A radiografia é suficiente para mostrar, é só mostrar aqui, ok, ó, litíase. E isso aqui, pessoal, é um buchozinho que se dá, que é chamada de hérnia de disco. Olha aqui, ó, aqui é a ressonância magnética, mostrando aqui também a hérnia de disco. Olha aqui a hérnia de disco, ó, também, tá vendo? Essa região aqui circuladazinha, ó, hérnia de disco, também pode ser causada pela sobrecarga de peso em cima dos discos intervertebrais, pode causar uma ruptura do líquido e formar uma bolsa que vai agravar aqui a medula, ou canal medular. Esse canal medular vai irradiar lá na perna. Ó, pessoal, isso aqui é uma radiografia de joelho, AP, né? Mostrando como o osso do joelho, aqui o fêmur, a tíbia, platô tibial, tá totalmente degenerado, ó, tá totalmente gasto. Pode ser por conta do peso da pessoa, pessoas muito obesas dão essas doenças com muita facilidade, tá bom? Então é necessário que a prática de exercício seja contínua, não seja um atleta de final de semana, pelo amor de Deus, não vá fazer uma atividade uma vez na semana que você vai ter um risco maior do que a pessoa que não faz, tá? Porque você pode submeter seu corpo a um padrão que ele não está acostumado, você pode ter um ataque fulminante, que existem relatos. O recomendado aqui é para cada dia de exercício seja dado um dia de descanso. Então, mais ou menos 3 dias na semana, show de bola, tá bom? O tempo, a frequência, hidratação é importantíssimo, a alimentação, temperatura ambiente e descanso também deve ser avaliado, tá bom? Aqui é mais melhoria na funcionalidade do organismo, diminuição do risco de morte prematura, lógico. Se você está fazendo atividade física, você vai ter vai ter uma vida mais prolongada. Redução dos níveis de colesterol, triglicerídeo e glicose no sangue, tá bom? Que são substâncias. Nós temos 2 tipos de colesterol, tá bom? Um que faz bem e um que é ruim para o nosso organismo.
Melhora a condição e a funcionalidade cardíaca e respiratória, claro. Olha, dos efeitos fisiológicos da atividade física nada mais é do que aumento do batimento cardíaco e a respiração. Por quê? Porque o organismo precisa jogar mais oxigênio lá para as células. O oxigênio entra pelas vias pulmonares, tá certo? Ocorre a difusão difusão de gases nos alvéolos, onde a troca gasosa de CO2 por gás carbônico, CO2 por oxigênio. O oxigênio entra na corrente sanguínea e vai ser distribuído para todas as células. Por quê? Porque o metabolismo precisa de energia, e para a produção de energia através da glicose, a quebra da molécula de glicose na mitocôndria, é preciso a participação do oxigênio. Então o organismo precisa da quebra da molécula da glicose para a produção de ATP, e o oxigênio faz participação dessa através de todas as suas vias. Melhora a condição funcional cardíaca, respiratória, falei. Melhora a mobilidade articular e a força muscular. Isso aqui é óbvio. Você vai aumentar a sua força e sua mobilidade articular, a sua funcionalidade das suas articulações, tá certo? Auxilia a manutenção do peso, também nível de gordura corporal e aumento de massa magra. Auxilia a prevenção de patologia como câncer, Alzheimer, Parkinson, tá certo? Melhora a sensação de bem-estar, de prazer, sendo grande aliado nos tratamentos de ordem psicológica. Sim, claro. Olha só, existe um técnico cognitivo-afetivo, onde você vai integrar as pessoas que não se conhecem, fazer atividades físicas unidas, e vai desenvolver um conteúdo sociológico com elas. As pessoas vão ter prazer de estar ali naquela situação, praticando e se exercitando e elevando-se mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Proporciona o alívio da tensão muscular, diminuição das dores no corpo decorrente do estresse e do desuso, claro. Aqui é só uma perspectiva que mata 2,8 milhões de pessoas no mundo todo ano, que representa 2/3 da morte do mundo, que é o sedentarismo, tá? Aqui já falei sobre isso. E aqui está as minhas referências, pessoal. Muito boa noite, espero que tenham gostado de mais uma aula comigo. Descartar.